Salve, salve, turma! Estamos chegando com mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, sempre trazendo assuntos que são relevantes ao dia a dia da nossa população. E hoje, recebendo a doutora Cristiane Di Domenico, porque ela vai trazer um assunto que virou uma febre mundial, podemos dizer assim, não só brasileira, mas uma febre mundial, porque a gente veio falar sobre o emagrecimento injetável, os benefícios, os riscos e as verdades, porque a gente sabe que hoje em dia com a internet a gente tem muita verdade, mas também tem muita fake news, principalmente sobre esse assunto. Você deve estar se perguntando, né? Mas o que isso tem a ver com a Câmara Municipal de Florianópolis? Então, esse tema passou a ser discutido também em âmbito político, principalmente aqui no estado de Santa Catarina, e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também. Esse assunto está sendo discutido na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e pode, claro, afetar a nossa população catarinense e os nossos moradores aqui da nossa capital. Doutora Cristiane Di Domenico, ela que, meu Deus, que currículo invejável, endocrinologista há mais de 20 anos, mestre em endocrinologia, metabologia e nutrição, tem a sua pós-graduação em medicina do esporte e medicina do envelhecimento saudável, que é muito importante também, e apresentadora do podcast Ela Mais. Então, é uma agenda gigantesca e foi complicado de colocar o nosso horário para a doutora Cristiane. Doutora, eu queria, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, que, como eu disse, virou febre aí em todos os locais que a gente circula, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do seu currículo, né? Como é que a senhora escolheu essa área para estar migrando a sua carreira profissional e levando ela também. Eu vi que tem uma árvore ali que acabou migrando para outros assuntos dentro dessa sua carreira. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite, muito grata e lisonjeada por estar aqui. É sempre bom falar para a população, porque eu penso que conhecimento a gente precisa disseminar, porque guardar para a gente não adianta, né? Eu vou te dizer que eu não quis sempre na minha vida medicina, minha família é de advogados, tenho uma irmã que é juíza e a outra foi para medicina, eu fui atrás. E a endocrinologia me encantou no início, desde o início, porque os hormônios, eles são uma orquestra que regem todo o corpo humano. Tudo funciona a partir da orquestra hormonal. Então, por isso que o emagrecimento ele caiu no colo do endocrinologista, apesar de não ser necessariamente hormônios, sempre, né, por ser multifatorial. Mas os hormônios, eles regem desde o nascimento, o crescimento, a puberdade, a gestação, e é lindo. Então, na verdade, todos os especialistas precisariam saber alguma coisa de hormônios. E eu gosto de estudar, né? Precisa saber estudar, gostar de estudar, porque é desde a unha influenciada até o cabelo. E como a senhora fala de hormônio, também entra no processo desse envelhecimento saudável, né? Porque eu acho que vai diminuindo também, né? Essa situação do, como a senhora disse, do nascimento até o envelhecimento, muita coisa vai mudando e através dos próprios hormônios também, né? Exatamente. Eu fui para essa área e medicina do exercício, pós-graduação, porque eu sempre vi a medicina como até por ser nessa base hormonal, por ser ela precisa ser geral. Então, quando a gente fala em envelhecimento saudável, hoje, principalmente nos Estados Unidos, os grandes bilionários, né, assim, eles têm estudado muito, investido muito dinheiro nessa parte de anti-envelhecimento, ou envelhecimento saudável, ou anti-aging, que eles chamam, porque é o que todo mundo quer, no final das contas, né? Viver não só mais em anos, mas principalmente viver melhor. E os hormônios, eles são a base disso também, né? Assim, a gente vai... Conforme os hormônios, eles vão mexendo, tudo muda, né?
Então, aquele filho que, de um dia para o outro, os pais dizem: Meu Deus, onde foi parar o meu filho que eu conhecia? Entrou na puberdade, né? E na menopausa da mulher, a mesma coisa. Cadê minha mulher? Minha mulher. E isso que eu ia te perguntar, o hormônio masculino e o feminino, ele afeta ambos de uma maneira muito igual ou a mulher, ela vivencia isso com mais frequência, essa troca? O problema da mulher é que ela é cíclica. Ela é cíclica e cíclica regida pelos hormônios. Então, essa ciclicidade, se é que assim a gente pode falar, ela é mensal, em determinado período, e a menopausa, ela atinge diretamente, assim, é um soco na mulher, porque ela é muito abrupta. No homem também ocorre algo parecido. O homem também, ele vai caindo, né? Vai sentindo que as coisas vão caindo. Mas é uma coisa gradual. Então, o homem, ele vai se adaptando, ele vai se ajustando, até que lá no finalzinho, lá já fica mais difícil. A mulher é questão de 5 anos, acabou. O relógio biológico bateu, mas se a gente pegar no homem e diminuir a testosterona dele, que é o hormônio masculino, abruptamente, como é feito na mulher, ele vai sentir tanto quanto, e se não mais até. A gente falando aí de hormônios, até para as pessoas poderem entender, para a gente abrir esse programa, até para a doutora poder ter falado de onde surgiu essa ideia, né, de ser uma endocrinologista. E agora a gente vai falar do assunto mais importante, que é aquilo que, como eu falei, virou uma febre, que a gente precisa entender um pouco, né, de como é que está funcionando esses medicamentos injetáveis, que agora também está servindo para o emagrecimento, né? Ele causa, não sei, efeitos no corpo, o que a ciência, né, realmente diz sobre isso, se é eficaz, se não é, a segurança em relação a isso. E aí, quando a gente fala disso, a gente usa uma palavra médica, que é chamada tirzepatida, mas que começou há alguns meses ou alguns anos atrás como Ozempic e hoje virou Mounjaro, né? Que são as palavras mais conhecidas na boca das pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente o que é realmente a tirzepatida. Então, a tirzepatida, ela vem de uma geração de medicamentos, de uma linha de medicamentos, primariamente para diabetes. Então, começou, essa linha, ela vem há bastante tempo, começou lá na saliva do lagarto, há muito tempo atrás, e foi evoluindo ao longo dos anos. Como eu falei, tem muita gente investindo muito dinheiro nesses estudos, nessa linha de medicação, mas primariamente para diabetes. E o que começaram a ver na segunda geração dessa medicação, que era a liraglutida, não sei se vocês lembram do Victoza, muita gente deve ter usado o Victoza também, que era uma canetinha diária, ainda existe no mercado e ainda se usa muito, e foi evoluindo. Depois evoluiu para a semaglutida, que daí já era semanal, então ainda do mesmo fabricante, e depois evoluiu para a tirzepatida, que é o Mounjaro, e agora já tem novas medicações e tem muitas em estudo, muitas mesmo. Mas o que é essa medicação? Eles são peptídeos análogos de hormônios, de novo, voltam os hormônios, né? De hormônios que são secretados principalmente no estômago e início do intestino. E no início se estudava muito isso e viu-se que ele tem uma ação direta com a insulina e com a glicose. E depois foi se vendo que tem também uma ação direta lá em hipotálamo, que é o centro ali, o centro da fome. Então, quando a gente começa a comer, começa a mastigar, ou até salivar antes disso, o corpo já começa a secretar alguns hormônios lá no estômago, no intestino, se preparando para receber esse alimento, preparando toda a cascata da glicose e da insulina, que no diabético isso está comprometido, e já começa a mandar sinal para o cérebro dizendo que está vindo comida e pode já começar a se organizar para parar. Então, o que se viu foi que no diabético e no grande obeso, no obeso, tem um delay grande entre isso, entre o começar a comer e o sinal de parar de comer. Tem gente que não consegue parar de comer, né? Só para quando dói a barriga, né? Então tem um período ali que algumas pessoas se saciam mais rápido
comem um pouquinho já, né? E algumas pessoas não. E essas medicações, elas vão direto ali. Elas são análogos, ou seja, são moléculas muito similares às que a gente produz. E aí tu fica enganando o corpo, né? Fica injetando essa medicação, fica fazendo essa medicação, e é como se sempre estivesse entrando comida para dentro, né? Então tá sempre ativado. Wanda, eu queria até entender esse processo que a senhora falou que começou lá atrás e que agora tem muitos outros estudos em relação a esse medicamento. Por exemplo, qual é a diferença? Aquelas pessoas que começaram a usar o Ozempic, elas continuam, tiveram que migrar para o Mounjaro? Eu acho que estão tomando o Mounjaro, já tem que se preparar, porque isso daqui a pouco vai ser substituível por outra. Como é que é esse processo assim? Na verdade, são aperfeiçoamentos de moléculas, né? Então, a semaglutida, que é o Ozempic, que é também a liraglutida, que é o Victoza, Saxenda e Victoza, ele é um análogo de GLP-1. Então, é um tipo de hormônio ali. A semaglutida, que é o Ozempic, além de ser semanal e que é mais confortável, não é diário, ela já é um pouco mais seletiva e um pouco mais potente a molécula do que a liraglutida, que era o Victoza. A tirzepatida, que é o Mounjaro, é um análogo de GLP-1 e GIP. Então já pegam dois. A grande diferença é que quando a gente pega um a mais, que é o GIP, tem alguns benefícios a mais. Então se torna uma molécula muito mais forte, poderosa, mais seletiva, com menos efeitos colaterais. Porque esse a mais melhora o intestino, um pouquinho mais que o Ozempic, ele piora muito o intestino, que é um dos efeitos colaterais. Ele retarda o alimento na saída do estômago. Então, o alimento fica mais tempo no estômago, mais tempo no intestino, sacia mais, porém, tranca o intestino, né? Então, essa é uma grande queixa da maioria das pessoas. Então, o Mounjaro ele já veio com duas moléculas, então a gente chama ele de duplo agonista. A retatrutida, que é o que vem em seguida, que já está na portinha, até inclusive eu postei no meu Instagram que o Paraguai anunciou a primeira retatrutida, que foi um anúncio meio um pré-anúncio, depois eles falaram, enfim, porque é uma medicação que está sendo muito difundida, muita gente usando, entre aspas, mas ainda não foi liberado por nenhum órgão de fiscalização no mundo, Tentaram se antecipar. né? Mas no mundo, nem Estados Unidos, FDA, mas ele já vem como um triplo agonista. Então são três, ou seja, muito mais potente. No estudo esse da retatrutida, que é triplo agonista, muita gente precisou sair do estudo porque estava emagrecendo demais, com menos efeitos colaterais, até porque precisa de uma dose mais baixa. Então, qual que é a diferença do Ozempic para o Mounjaro? Por que o Mounjaro se fala tanto mais? Porque é uma molécula mais potente, com menos efeitos colaterais, faz uma lipólise direta, ou seja, quebra também gordura, ajuda na quebra da gordura, não só na fome. E o Ozempic, dessa coisa de precisar migrar, o Ozempic, ele entra em platô, que a gente chama mais rápido. Ou seja, chega um determinado momento que tu não responde mais tanto. E aí agora eles têm lançado o Wegovy em doses mais altas. Aqui no Brasil a gente tinha até 1 miligrama, aí lançaram 2,4 e agora nos Estados Unidos vai vir uma dose maior do que 7 miligramas. Ou seja, tem que ficar subindo dose. Só que no momento que sobe dose, aumenta o efeito colateral. Doutora, a tirzepatida, né, desculpa, ela surge, já vem, né, no processo lá atrás com outros nomes, para diabetes, ela passa a ser vista como um remédio muito bom para a obesidade, mas ela entra também num processo muito, não sei se perigoso, que é o fim estético. Como é que a senhora lida com isso? Qual é a sua percepção em relação a isso? Então, o Brasil tem um apelo muito forte na estética, né? E é um dos países que mais tem isso. Aqui a América do Sul tem muito esse apelo estético. E aí a gente começa a entrar numa linha perigosa, porque as pessoas, elas fazem qualquer coisa pela estética, né? Eu falo que as pessoas, elas têm usado tirzepatida de fonte duvidosa,
Mas elas não colocam gasolina no seu carro novo em qualquer posto de gasolina ou de qualquer galãozinho que alguém oferece, Verdade. né? E, e aí, quando a gente fala na parte estética, é uma medicação que ela pode ser usada também, off-label, que a gente chama, né? Naquele sobrepeso, naquela pessoa que não tem obesidade diagnosticada, mas tem um certo sobrepeso, ela pode ser utilizada. Ela é uma medicação relativamente segura para isso. Tem outros benefícios também, que depois a gente pode falar um pouco mais. Mas o problema da estética é que, primeiro, tenta encurtar um caminho que muitas vezes ele não pode ser encurtado, porque senão tu vai ficar ali fazendo até quando? A gente não pode esquecer que é uma medicação, né? Não tem tantos efeitos colaterais como a gente tinha das medicações anteriores para a obesidade, que tinha aqueles que a gente falava veneno de rato. Uhum. Quando eu me formei, eram aquelas fórmulas que eram o rebite de caminhoneiro, essas coisas, né? E hoje as medicações são muito seguras em relação àquelas. Mas é uma aceleração do resultado, mais ou menos isso. Elas querem essa rapidez, demonstrar que, por exemplo, em um mês, o que eu faria 6 meses numa academia ou um ano num processo de outro medicamento, em um mês e meio, eu apareço diferente. Querem a rapidez e querem a forma mais fácil. Porque, como tudo, né? E o brasileiro é campeão também Entendi. disso, não querem fazer o que precisa realmente ser feito. Então, quando a gente vai para estética, eu não sou contra usar off-label quando a pessoa tem uma indicação, mas principalmente está fazendo o básico que precisa ser feito. Então, fazendo exercício, cuidando da alimentação, né? As minhas pacientes, eu sempre peço para consultar com uma nutricionista. Eu incomodo muito em relação ao exercício, porque não é simplesmente chegar e botar uma medicação. No momento que tu simplesmente encurta muito esse caminho e só coloca uma medicação, vai usar essa medicação até quando? Na hora que ela sair, vai sair o efeito dela, né? Ah, o remédio tem rebote. Não, ele fez o papel dele enquanto ele estava ali. O rebote é graças à tua maneira de não fazer o negócio correto, né? Preguiça, Talvez, talvez, talvez. enfim, né? Claro que algumas pessoas não conseguem fazer exercício, não podem, mas assim, usar uma medicação para perder 4, 5 quilos e não fazer o básico, que é, no mínimo, caminhar, né? 3, 4 vezes por semana, aí a gente entra numa parte perigosa, né? Porque as pessoas, elas querem muito fácil, só que o fácil, ele pode ter um preço a pagar, que é muito mais caro do que o preço que normalmente as pessoas estão dispostas. Preço financeiro e um preço de saúde também, De né? saúde, Que é o mais importante. porque é uma maquiagem que você faz ali por um tempo, né? Eu tenho notado muito, doutor, assim, a gente vê, pelo fato de ter acontecido essa febre, né, do Monjaro, da tirzepatida, em relação como a senhora falou, não cumprir as outras etapas que precisam ser feitas juntas e muita flacidez no corpo, achar que, não, eu vou fazer isso, depois eu arrumo. E é como a senhora falou, acaba tendo um gasto maior porque não fez aquilo que realmente deveria ser feito. A senhora acha que o processo tem que ser esse, cumprir todos aqueles, vamos dizer, as dicas que são dadas né, médicas para que a pessoa que está utilizando o medicamento também possa cumprir com nutricional, exercício e tal, ou ela pode fazer esse processo e depois vir a fazer isso? Não, Não, né? não, porque ali o corpo ele já sofreu, né? Hoje a gente fala muito, tem duas coisas. A primeira é que, assim, a gente fala muito no músculo como um órgão endócrino também. E o músculo, ele é a nossa poupança para a longevidade. E as pessoas, o músculo não é estético, então você ter um pouquinho mais de massa muscular não é estético, é uma poupança para o futuro. O que leva as pessoas a maior morbidade, não necessariamente mortalidade, mas morbidade, que é ficar numa cama, numa cadeira de rodas lá. A gente está falando de 80 anos, a nossa expectativa de vida é 100 anos hoje em dia. Aqui no sul, que a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, como é que esse músculo vai chegar até lá? Porque vai perder, né?
Então, essa coisa de eu vou fazer, vou perder e depois eu corro atrás, depois eu vou para academia, não é tão simples assim. Por quê? Primeiro, tá comendo muito pouco, não vai ter energia, não vai ter vitaminas, não vai ter o que tu precisa para ir fazer o que precisa ser feito para criar músculo, né? Então, esse é o grande ponto também. E aí, uma vez que começa a perder massa muscular, começam outras doenças, as doenças mecânicas também. Efeitos colaterais existem em relação a isso? Por exemplo, de estar tomando a tirzepatida, mas não cumprindo esses requisitos? Se tem isso? Tem isso, assim, quando você é jovem, isso não chega a ser um grande problema, porque como eu falo, é a poupança para frente. Entendi. A tendência do corpo é perder massa muscular, né? Então, quando a gente fala numa pessoa com um pouquinho mais de idade, e daí a gente entra na mulher pós-menopausa ali, que já tem uma grande dificuldade de segurar a massa muscular, Mais ou menos a partir de que idade? 50 anos. A partir dos 50. É, Já tem que 50. tomar cuidado. E aí, existe uma doença, que é doença chamada de sarcoidose, que é a perda de massa muscular. A perda de massa muscular, ela é acompanhada por perda de massa óssea também. E aí vem osteoporose, vem uma cascata atrás disso, né? E aí no final aumenta a mortalidade, sim. Mas o músculo, ele precisa ser trabalhado. Só que ele precisa ser trabalhado de força na academia, ou pegar músculo, né? Pegar peso, enfim, que não precisa necessariamente ir para academia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, apoio é de graça em casa para fazer, né? Tem as academias aí pela nossa cidade espalhadas, Muitas, inclusive. abertas aí. Muitas, né? E aí a gente tem essa perda da massa muscular que precisa, só que também precisa do aporte nutricional para o músculo, para o osso, para o cérebro, para o resto do corpo. Então, o que a gente vê muitas pessoas usando de qualquer jeito, na dose que o vizinho, o tio primo É isso que eu ia lhe tá perguntar. usando, né? Para perder 5, 6 quilos, na grande maioria das vezes, e esquece que tem um corpo que precisa ser nutrido. E aí, se a gente tá maquiando a fome, a pessoa ela vai comer quando tem fome. Eu falei antes que é uma medicação potente. Ela tem uma potência. E aí as pessoas não comem. Ou comem o que apetece só. E o que apetece não é ovo, não é carne, não é salada. Doutora, até para quem está chegando agora, a doutora Cristiane Di Domenico, endocrinologista, há mais de 20 anos, a gente está discutindo sobre a tirzepatida, o Mounjaro, né, que todo mundo já conhece falar, e ela está tirando essas dúvidas importantes, e eu acho que uma coisa que a gente até tinha conversado um pouco antes da entrevista, e que gera muitos problemas, é o fato dessa automedicação, né, o autoconhecimento do vizinho, do amigo, de ver que está dando resultado estético, e também a internet que vende aquilo que ela quer e a pessoa aceita se quiser ou não. Eu acho que isso é que tem trazido muito problema também, né, doutora? É. No início, até na época do Ozempic, quando o Mounjaro chegou no país, era vendido sem receita. Então, chegava na farmácia, quero comprar meu Mounjaro, comprava lá e era isso, né? Uma grande vitória que a gente teve foi a exigência de retenção de receita. O que, na verdade, no Brasil é um grande problema que você vai na farmácia e compra o que quiser lá, né? Das medicações que não precisam. Então, nos países, na Europa, Estados Unidos, se você quiser comprar, sei lá, um remédio para pressão alta, não vai comprar sem receita. E não necessariamente precisa entregar a receita. Mas, enfim, conseguimos a vitória de retenção de receita, que é a receita controlada. Isso. Uma grande vitória. Só que, no momento que você precisa de receita controlada, você precisa de uma consulta médica. Que nenhum médico vai sair dando, de confiança, pelo menos não deveria, sair dando receita sem avaliar o paciente, né? E aí a gente cria um mercado negro ali, paralelo, Entendi. né? E aí primeiro começou a venda paralela, a venda de receita, Vamos ao Paraguai fazer as compras. né? Paraguai não precisa de receita para nada lá, né? Então, mas aí surgiu o outro mercado que é o apelo estético, que as pessoas fazem o que elas quiserem. E aí surgiram as medicações manipuladas, que não são proibidas, né? Então, apesar de ter a patente do laboratório Mounjaro,
não existe uma proibição da manipulação desde que seja regulamentada. Então, desde que seja para alguns pontos específicos, com dosagens diferentes das preconizadas, ou dificuldade de demanda em farmácia. Isso é outro problema hoje em dia que a gente enfrenta. Mas aí, junto com isso, veio a bagunça, né? Então, literalmente, assim, o que eu percebo é que virou uma bagunça, né? Então, esses dias um colega médico postou que estava no Uber e tinha uma plaquinha no Uber, vendo Monjaro, entendeu? Então, assim, escancarado, de qualquer jeito. E aí, de onde que vem essa medicação? E aí a gente tem grandes problemas ali. O primeiro grande problema é a dosagem, né? Então, vamos dizer que esse medicamento realmente seja de origem Verdadeiro, adequada, tá. verdadeiro, tudo bonitinho. Que dosagem você vai fazer? A minha amiga fez tal, eu também vou fazer, porque a gente tinha um peso parecido. Né? É assim, vou fazer. Então, ou vai ser ineficiente, ou vai ser demais. E já tive pacientes que saíram usando e chegaram no meu consultório contando que foram parar no hospital com vômitos intensos, diarreia intensa. Então, assim, eu sou, como eu falei antes da gente começar, eu sou muito fã da medicação e de toda essa linha que vem porque está mudando uma estrada, está mudando uma história de obesidade no mundo, né? Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então ali a gente precisa ter cuidado, né? Essa frase eu falo muito no meu consultório. Ah, mas eu vou usar hormônio. Sim, vai usar. A diferença do remédio e do veneno é a dose. Quando feita com cuidado, com parcimônia, tu pode usar e é uma medicação incrível. Doutora Cristiane, eu pesquisei ali, e aí, como a senhora disse, na internet se fala muitas coisas, e eu até queria saber com a senhora, por exemplo, existem náuseas, vômitos, pancreatite, problema de vesícula biliar, insuficiência renal aguda, são algumas das probabilidades. Existe mesmo isso ou são casos isolados de que não cumpriu aquilo que tinha que cumprir, ou a pessoa já tinha algum tipo de enfermidade? Como é que é isso? Então, é uma Desculpa, qual é o medo que tem que ter em relação a isso? medicação relativamente segura, como eu falei, né? Então, assim, tem que lembrar que é uma medicação nova, né? Nos Estados Unidos já não é mais tão nova, mas é uma medicação recente, né? Então ainda as coisas vêm aparecendo, algumas coisas, tanto que o Ozempic, depois de um tempo, apareceram algumas coisas em relação à visão, à necrose de nervo óptico, né? Então, é uma medicação nova, é uma medicação, não é um fitoterápico, que também tem riscos, mas a grande preocupação tem dois problemas, três problemas. O primeiro problema é a dose inicial, que pode causar muita náusea, vômitos intensos. Esse retardo de esvaziamento gástrico pode paralisar o intestino, então pode causar o que a gente chama de megacólon, que para o intestino. O Monjaro já não dá tanto mais isso, mas o Ozempic dava, poderia dar. Tem alguns efeitos daí de longo prazo, que é de desnutrição, de desidratação, também pode acontecer, dessa perda de massa muscular, perda de massa óssea, né? Por não estar comendo nem tomando água. Exato, Não me dá vontade, de passar esqueço. no limite. Esquece mesmo, tá? E tem alguns efeitos que ainda estão em estudos, assim, que é o da pancreatite, que é o do aumento de cálculo biliar, de pedra na vesícula, né? Mas esses efeitos colaterais que são... Pancreatite é uma doença grave, uma emergência médica. São problemas que também têm um aumento, principalmente em grandes obesos, e que tem um emagrecimento rápido, por exemplo, né? Então, diabéticos, grandes obesos e principalmente obesos com emagrecimento rápido podem ter maior casos de cálculo biliar, de pedra na vesícula, enfim. Dishepatida e o álcool, bebida alcoólica. Como é que a senhora vê isso? Não combinam, né? Porque se você quer emagrecer... Não, a gente pergunta porque tem muita gente que usa a estética e vai pra balada, por exemplo.
Na verdade, a tirzepatida e o Ozempic já tinha isso, a semaglutida, é uma medicação interessante até para alcoólatras, tá? Porque diminui muito a vontade de beber álcool, bebida alcoólica, tá? Então, tem essa parte boa, diminui muito a vontade. Qual é o problema? Tem problema de beber e usando a medicação? Teoricamente, não. Não tem uma contraindicação de bebida alcoólica. Mas o que acontece é que como a pessoa ela está usando uma medicação que diminui muito o apetite, o álcool entra direto e reto. Então fica muito mais suscetível aos efeitos do álcool e O menos já faz mais efeito, né? faz mais efeito. Então pode ter desmaios, pessoas que não estão acostumadas, enfim, então tem esse risco, mas diretamente Pente ligado, não. não. E o que é o efeito rebote? Todo mundo fala muito disso, porque eu vejo principalmente as mulheres conversando muito sobre isso, assim, ó, antes de virem essas canetas, tinha uns medicamentos que as mulheres tomavam para emagrecer, né, as bagas aí que a gente fala, e depois acabavam engordando 2 vezes mais, alguma coisa desse tipo, quando parava, tal. E agora eu vejo falar muito essa palavra, o efeito rebote. O que é isso, doutora? As medicações antigas que se usava, que eram tarja preta, Femproporex, tinha uns assim, tinham efeito rebote. É como os remédios para dormir, para o sono. Então, você tem uma fome X, quando usa a medicação, essa fome diminui. Se suspender de uma hora para outra, a fome ela volta em dobro. Então, desacostuma o corpo e volta em dobro. Esse é um efeito rebote, né? E vai perdendo a eficácia assim com o tempo. Efeito rebote é quando aquilo volta mais forte. Essas medicações novas, o Mounjaro, ele não necessariamente tem um efeito rebote, nesse sentido de medicação. Então, quando tira, não vai vir mais fome do que tinha antes. Mas saiu um estudo bem recente em relação a isso, mostrando que a recuperação de peso ela é muito rápida. Quando suspende, né, de uma hora para outra, de forma errada, a medicação. A recuperação ela é rápida. Mas aí a gente está falando de recuperação. Então, assim, a gente está maquiando o corpo, maquiando a fome para o cérebro. Então, no momento que você tira a maquiagem, volta. A pessoa não está mais acostumada com aquilo. E o corpo, ele é todo preparado, tudo no corpo é preparado para não passar fome. Tudo é para energia, porque é o que deixa ele vivo. Então, tu fica enganando o teu corpo, que ele não precisa de mais energia. E quando tu tira essa maquiagem de uma hora para outra, o corpo tipo, opa, cadê? Onde é que tá o resto do meu corpo? Eu quero ele de volta. E ele vai buscar isso de volta e vai engordar. Aí eu volto lá no que eu falava da alimentação e do exercício. Então, quem vai segurar o teu peso são os hábitos que adotou nesse período. Então, a gente precisa usar a medicação como um trampolim para adotar novos hábitos. Aproveita o um remédio. estímulo, né? Aproveita o remédio, que tu não tem aquela gula, não tem a fome, para começar a comprar coisas melhores para dentro de casa, sabe? Então, aproveita o remédio para mudar a forma que você cozinha. De repente, assim, vai na nutricionista para botar em prática o que a nutricionista está falando, botar horários para comer, porque tu não tem a gula. Ele mascara a gula. Então, tu consegue pensar sobre isso, né? E o exercício é o que vai realmente segurar o teu peso quando sair isso. Então, a gente tem um remédio, a gente tem a alimentação, tem o exercício e tem um remédio que ajuda. No momento que sai o remédio de forma correta, a gente faz o que a gente chama de desmame, vai reduzindo a dose, vai passando mais, em vez de 2, em vez de uma semana faz 2, vai diminuindo, vai ficar a alimentação e vai ficar o exercício. A alimentação pode até subir um pouquinho, porque se continuar comendo só aquilo, vai continuar emagrecendo, né? Não é o que quer. Doutora, depois da pandemia, vieram muitos medos relacionados a doenças e outras coisas desse tipo, né? E aí a gente entra nessa celeuma de que, de repente, esse desmame do Mounjaro ou a possibilidade de não ter financeiramente um dinheiro para terminar um processo ou até, sei lá, parar no meio,
pode trazer problemas com ansiedade, depressão. Isso existe essa possibilidade em termos físicos de que isso, o próprio medicamento, o cortar ele de uma maneira que não era para acontecer, isso pode acontecer? A pessoa tem isso? Não diretamente, né? O que eu percebo é que existe um medo grande de reganho de peso. Então as pessoas começam a ficar desesperadas quando começa a voltar a fome. Não estão mais acostumadas em sentir fome, né? E aí querem voltar para o remédio, daí vem o vício, né? E aí vem o papel do médico segurar esse vício. Mas eu não vejo isso diretamente, mas também, sabe, a gente fala muito de Monjaro, a retatrutida que vem em seguida, enfim. Mas o Saxenda, que era o Victoza, o próprio Ozempic, que é a semaglutida, apesar de ainda ter um valor alto, já é um valor mais acessível do que o Monjaro e são boas medicações ainda. Muita gente emagreceu muito usando Ozempic, né? A gente tem coisa melhor hoje, mas ainda são boas medicações. Então, isso eu falo muito no meu consultório. Se pesar na parte financeira, me avisa, que daí a gente acha outra solução. Existem outras soluções. Existe o Ozempic, existe a sibutramina ainda, que não é uma medicação tão ruim, Essa é que a gente mais ouvia falar. né? E é acessível hoje. Mas ela não é tão ruim assim, claro que se tu comparar com o que tem de melhor, né? Mas às vezes, a determinada altura, ela pode entrar com cuidado, com acompanhamento médico. Então, o que eu percebo é que as pessoas, elas querem usar o melhor, mas aí acabam recorrendo para outras formas para conseguir de forma mais barata, que daí vem a parte obscura ali do negócio. Mas tem coisas melhores também, sabe? A senhora acha que a tirzepatida, ela é a elite do emagrecimento? Ah, na verdade, assim, hoje é o que tem de melhor no mundo para emagrecer, né? Então, mas mesmo assim não emagrece todo mundo, né? Tem os que não emagrecem nem com o Monjaro e não é raro, tá? Tem isso também? Sim, não é raro. Não é a pílula mágica ainda, né? As pessoas acham que é ficar sentadinho no sofá fazendo que é o emagrecimento injetável, né? Ainda não é o emagrecimento injetável. Então precisa ainda ajudar a medicação, né? Ajuda a medicação que ela funciona. Mas tem um grupo que é o do compulsivo, que às vezes não emagrece com o Monjaro, porque a pessoa ela não tem fome, ela tem enjoo, tá, né, saciada, mas ela vai comer, até passar mal, ela come. Come. E outra coisa também que eu não sei se já estão se falando, mas pode acontecer, por ser até um medicamento, digamos, caro e que nem todo mundo... Acho que as pessoas têm acesso, mas nem todo mundo, de repente, pode completar um ciclo, né? Como é que fica, por exemplo, a obesidade infantil, os pais já querendo usar nos filhos, doutora? Como é que isso já se fala sobre isso também? Tipo, o meu filho tá gordinho, eu já vou começar a pensar nisso também para ele. Tem esse risco? Então, obesidade infantil é um grande problema mundial, né? É um problema de saúde pública hoje, obesidade infantil. Nos Estados Unidos, mas como eu falei, aqui no nosso país, que é em desenvolvimento, vamos lá, né? É um grande problema. A gente não tem desnutrição praticamente, mas tem obesidade infantil. Posso usar essas medicações no meu filho? Pode, Monjaro não. A semaglutida, ela já é liberada. A liraglutida, que foi a primeira, ela é liberada para 6 anos já. A semaglutida para 12, mas já estão estudando abaixo, 6, tá para ser para 6 anos, então já tem indicação. E o Monjaro está sendo estudado em crianças agora, né? Por que é importante a gente cuidar das nossas crianças? Porque uma criança obesa até os 10 anos de idade, ela tem uma chance maior do que 50% de ser um adulto obeso. Então, isso é um problema de saúde pública, né? Então, a gente está criando uma geração que já tem uma propensão a ter obesidade lá. E criança não é tão simples, né? Eu era aquela que dizia, é só não dar para o filho, é só não ter em casa, até ter filho, né? Então a gente sabe que não é simples. E
E a obesidade hoje, ela está relacionada a mais de 200 doenças. Ela é uma das principais causas de câncer, a obesidade, que as pessoas esquecem disso, né? Então, no momento que a gente começa a cuidar mais das crianças, a gente vai ter uma geração melhor lá na frente. Não adianta correr atrás do prejuízo, depois é pior, né? O Monjaro na velhice não tem se falado, né? O cara tem visto isso? Sim. Tem? Sim. É? Depende em que idade a gente está falando. Não, velhice a gente fala, é o que eu quis dizer, porque a senhora como trata, né? Idosos lá, né? Mais pra frente. Idosos a gente não está falando de 60 anos mais, né? A gente está falando de 80 para É o envelhecimento saudável. Isso. Tem muitos estudos relacionados ao anti-aging, que aqui a gente não usa essa palavra, mas nos Estados Unidos sim, com o uso do Monjaro em baixa dose, cronicamente, porque ele tem uma dimensão de inflamação grande, e a gente envelhece porque a gente inflama, né? E a gente tem nos idosos, tem várias coisas boas do Monjaro, uma delas é a apneia do sono. Então, o Monjaro já foi liberado pela Anvisa, pelo FDA, para tratamento de apneia do sono. Então, aquele paciente idoso também que tem dificuldade, só que aí a gente está falando dose baixa, não está falando de emagrecimento necessariamente, né? Mas ele é um tratamento para obesidade, para diabetes, né? Então, o diabético, ele pode usar. O estudo, ele vai para frente. A única coisa no idoso que tem que cuidar é a desnutrição. Ah, sim. Né? Então, mas assim, aquele idoso, principalmente homem, que tem aquele abdômen globoso, aquela gordura visceral, doença cardiovascular, já teve um infarto, tem apneia do sono e tem aquela glicose, né, diabetes ali, o Monjaro é incrível para esse paciente, incrível. Desde que na dose correta e bem orientada. Doutora, a senhora falou que uma das conquistas maiores foi a retenção da receita, mas aí depois começou essa busca desenfreada em países vizinhos e outras situações também, ou às vezes médicos que passam a receita e nem consulta dão, porque em qualquer profissão a gente tem os bons e os maus profissionais. Mas eu queria saber assim, como é que uma pessoa vai poder saber se aquela caneta é falsificada, que tipo de riscos, por exemplo, tu usar um medicamento como esse, é bom a pessoa saber também, né? Já ficar atenta, né? Para começar, remédio se compra na farmácia ou se aplica em hospital ou clínica médica. Começa por aí. Se sair dali, já tem que questionar, né? Então, a medicação, quando você recebe, a primeira coisa é desconfie do que é muito barato. Como a gente vem falando aqui, preço. Infelizmente é um tratamento caro. É um tratamento que não está acessível para a maioria da população. E ele é caro, né? E não tem como ser muito barato. Então, não tem aquela coisa, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Então, assim, quando é muito barato, desconfia. A outra coisa é de quem que veio isso, né? Eu falo que tem que ir indo, é que nem droga, né? Assim, vai indo na corrente que você chega lá, né? Olha, é para achar o primeiro ali. O traficante. Do traficante, mas na medicação é para encontrar de onde veio, né? Então, hoje a polícia tem encontrado muitos locais de falsificação de medicação, né? E como saber, gente, se tu não está comprando de onde é para comprar, desconfia, né? E principalmente pagando barato. Então, vai comprar no Uber uma medicação? Você compra antibiótico do Uber? O Uber é para outra coisa, né? Então, ali tem que começar a desconfiar já. Mas eu vejo que as pessoas, elas têm essa busca e que eu comecei a falar e não terminei. Então, a gente tem o risco da dose, o risco da esterilização, da esterilidade daquilo. Então, atendi hoje uma paciente que a amiga dela está no hospital com alguma infecção no corpo, de ter feito uma tisepatida, Monjaro, sabe lá, e entrou alguma bactéria, e não estão descobrindo o que é, né? Foi pro pulmão e tá ruim no hospital. Então, assim,
a esterilidade disso, o quanto estéril é essa medicação, porque é injetável. Mesmo que seja de procedência É, verdadeira, mas também não é né? só o comprar, né? É, É o saber usar, né? é. E aí, se não tem, né, alguma coisa ali, se é mesmo a medicação pura, se não tem soro, se não tem outra coisa. E por último, o armazenamento disso, porque é uma medicação que precisa ficar refrigerada. Então, assim, vem do Paraguai, tá legal, mesmo que tenha comprado na farmácia do Paraguai, veio refrigerado? Vem no isoporzinho, bonitinho, lacrado, com gelo? A grande maioria das vezes Vem, né? não vem, né? Então, são várias etapas de problemas, né? Que podem, não é só a falsificação, pode ser o material verdadeiro, mas com a manutenção ou como é que Manuseio manuseio de forma errada, errado, né? exatamente. Outra coisa, a gente já está se estendendo porque é um assunto que tem tomado conta por aí e aí assim, ó, por exemplo, hoje a gente vê muito clínicas estéticas, salões de beleza, tudo isso e muita gente vendendo Monjaro, cara. Comercializando, usando no cliente, explicando como funciona. A senhora também tem visto isso? Como é que tá isso? Olha, eu não tenho um número, eu vou chutar, tá? Tô chutando aqui. Mas eu penso hoje que aqui no Brasil pelo menos 40, 50% usa sim, né? Mas a fiscalização tem aumentado muito em relação a isso, né? As vigilâncias sanitárias municipais, né? E elas estão fiscalizando muito. Então, Geralmente com denúncia, né? geralmente Porque não tem denúncia. como, É né? importante denunciar, sabe? Porque tá botando em risco a população. Mas sabe o que eu falo? Que o problema não é tanto de quem faz. A pessoa está tentando se virar ali na maldade, mas está tentando se virar. O problema é quem procura esses centros e tem a coragem de fazer nesses centros, sabe? Então, assim, a pessoa ela tem que ter essa noção de que, gente, o corpo, ele é um só que a gente tem. Como eu falei da gasolina, o carro a gente paga caro e cuida mais, às vezes, do que nosso próprio corpo. É uma medicação injetável, você está injetando, não vai passar nem pelo teu estômago. Então, se der errado, vai dar muito errado. Se tiver uma bactéria, vai para a corrente sanguínea a bactéria. Então, assim, a gente precisa ter essa noção que remédio é coisa de médico, né? É coisa de quem tem que lidar com isso. Dentista pode? Pode, mas dentista não faz emagrecimento, né? Então, na verdade, assim, se faz, né, na clínica estética, faz os outros tratamentos lá no salão, faz outros tratamentos estéticos, mas o remédio deixa para o médico fazer, né? Eu acho que a pessoa que procura isso tem que ter esse discernimento. E que o risco é por conta e risco dela, né? Por conta e risco. Doutor, a gente falou de vários aspectos relacionados já no Ozempic, do Monjaro, o nome próprio da tirzepatida, mas eu lhe trouxe aqui basicamente porque esse tema, além de ter virado uma febre mundial e brasileira, catarinense, manezinha, que a gente pode dizer assim, chegou agora uma notícia em termos políticos de que existe já uma movimentação na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de um deputado, que quer criar um projeto, ou já criou esse projeto, está tramitando lá, que a política de fornecimento gratuito do medicamento tirzepatida para pacientes com obesidade grau 3, conforme critérios da Organização Mundial da Saúde e protocolos do Ministério da Saúde. Qual é a avaliação que a senhora tem? Se a senhora já leu, já viu, já ficou sabendo, como é que a senhora vê isso? Isso tem sido estudado em vários estados, a gente tem essa movimentação. O que eu vejo hoje como saúde pública é que hoje investimento na obesidade em si é muito de atenção terciária, né? O que a gente tem hoje para tratar um grande obeso? Tem apoio nutricional? Tem, né? Mas não passa disso.
Florianópolis é uma cidade que está à frente, que a gente sabe. Então tem as academias na rua, tem uma política de esporte muito forte, né? Assim, mas isso não são em todas as cidades, né? Agora, é uma nutricionista que é difícil de conseguir consulta, que vai fazer aquele básico, e aí o médico dá um tapinha e diz: fecha a boca, vamos cuidar da comida, tem que caminhar e tchau. E aí passa remédio para o colesterol, para pressão alta, para tudo, e não faz o pilar central, que é o tratamento para emagrecimento. Para um grande obeso, o que é um grande obeso? É o que tem o índice de massa corpórea acima de 40. Obesidade acima de 30, obesidade moderada é 35. O que Que é o grau 3 que a senhora fala. que é o grau 3, que é peso dividido por altura ao quadrado. Uhum. Então, quando a gente entra nesse índice 40, é o paciente que já tem indicação de cirurgia bariátrica. Eu tenho pacientes que a gente está tirando ele da lista de cirurgia bariátrica, do SUS até, porque ele vem com Monjaro. Ah, mas ele estava na lista do SUS, ia ter o paciente. Ele economizou, ele foi, porque ele viu o quanto isso era importante para ele, né? Aí tem os que todo mundo ajuda ali, né? Mas a gente consegue tirar paciente da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela custa caro. Ela é uma cirurgia que talvez o processo ali cirúrgico não seja muito mais caro do que o uso do Monjaro por um determinado período, mas a longo prazo esse paciente custa caro. O paciente obeso custa muito caro para o Estado, muito caro, porque é o paciente que tem mais ausências no trabalho, é um paciente que ele tem mais procura médica, é o paciente que tem maior risco de saúde cardíaca, diabetes, enfim, né? Se for fazer uma cirurgia, tem mais risco cirúrgico, de infecção. Então, ele é um paciente que custa caro para o Estado. E o Monjaro, numa conta mesmo financeira, ele acaba saindo talvez mais barato. Não tem essa conta na mente, mas ela precisa ser feita, né? Então, é a saúde primária que tem que ser melhorada. A senhora acha então que, por exemplo, o Estado trata a obesidade como um problema que é causado pela própria pessoa, uma doença que a própria pessoa não cuidou, não se cuidou, tal, e por isso ela é terciária, não é uma coisa assim, tipo um câncer que apareceu ali e que a gente é obrigado a ajudar naquilo ali. A senhora acha que o Estado considera que o cara é obeso porque quer? Não acho que, talvez não seja esse o ponto, né? Eu acho que, porque a obesidade é multifatorial, então tem a genética, tem a parte socioeconômica também, enfim, né? O que acontece hoje? A comida mais barata, ela é a de mais calorias, né? Então, o que vale mais a pena? Um pacotinho de salgadinho, um pacotão, enfim. Mas eu vejo que o Estado talvez não dê o devido A mesma importância. a mesma importância e acaba tratando muito as consequências lá na frente, né? Então, a gente, voltando no exemplo do carro, Não investe muito na prevenção. não investe muito na prevenção. E a prevenção para a obesidade vai muito além do que só dar um plano alimentar e vai para casa fazer. Hoje a gente já sabe que é muito difícil. Então é que nem, por exemplo, o alcoolismo, a adição de drogas. Não basta só tu dizer para a pessoa: para de beber. A pessoa não vai parar de beber. Por isso que às vezes a visita, por exemplo, do médico da família, ela acaba evitando vários outros problemas que, se ela não recebesse essa visita e não pensasse numa prevenção, poderia gerar muito mais custo para o Estado, por exemplo. A visita ia ser incrível, assim, ir lá e abrir armário nas pessoas, né? Assim, então, eu penso que isso, porque o paciente obeso, ele é um viciado em drogas. A comida, ela pode ser ela é um vício, né? E a pessoa não consegue. O grande obeso, ele não consegue sozinho. É muito difícil, tem que ter muita força de vontade. Até porque não consegue, muitas vezes, nem fazer exercício. Porque a gente tá falando em gravidade, né? Então, uma política de medicação também para essas pessoas é essencial,
não sei se precisa ser um Monjaro, isso precisa ser estudado exatamente, né? A gente já tem laboratórios nacionais fazendo semaglutida, por exemplo, que é o Ozempic hoje, a liraglutida. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita em termos de saúde pública, porque custa muito caro o paciente diabético, o paciente com doença cardíaca, o paciente obeso, ele custa caro para o governo. Por isso que, pelo que eu li ali, o projeto está tramitando na Assembleia, até foi meio freado pelo governo, provavelmente porque financeiramente deve ter muitas complicações. Doutor, antes de a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente na TV Câmara ou também estão assistindo pelas nossas redes sociais. A pessoa decidiu tomar o Monjaro, decidiu fazer um acompanhamento, fazer um tratamento, aliás, por meio da tirzepatida. Como ela deve proceder? Quais são os caminhos? O que ela tem que fazer? A senhora até lá no começo nós falou, mas o que a gente pode afirmar e dizer, olha, você que quer, começa assim, faz isso, vai em tal lugar, né, procura tal. Qual é o caminho, doutor? Então, meu recado, né? Hoje é o Dia Mundial da Obesidade, inclusive, né? Dia 4 de março. A pessoa que sente que precisa, que tem aquele índice de massa corpórea também, mas quer usar, viu outras pessoas usando e animou de usar uma medicação para ajudar no emagrecimento, começa fazendo o básico bem feito, primeiro, que é fazer exercício físico e começar a pensar um pouco mais antes de comer. Isso não é uma brincadeira, é o corpo, é o teu corpo. E a segunda coisa é procure atendimento médico. Os médicos estudam muito e não precisa nem ser um médico endocrinologista, não precisa ser um médico especialista, mas que seja um médico. Os médicos hoje eles já sabem lidar com isso. Então, às vezes, até um médico generalista mesmo pode te ajudar a encontrar o seu caminho, encontrar a melhor medicação, a melhor solução que pode te ajudar. E sempre lembrando, desconfie do que não é o correto, não é o normal, né? Então desconfie. E cuide-se, né? Acho que essa é a... Exercício físico, alimentação, procura de um médico que possa lhe dar todas as informações e duvide do que é barato, porque o barato muitas vezes sai caro. Doutora Cristiane Di Domenico, endocrinologista há mais de 20 anos, mestre em endocrinologia, metabologia e nutrição. Ela que é pós-graduada em medicina do esporte, deve ser atleta, medicina do envelhecimento saudável. Ela que também tem, eu já convido todo mundo, um podcast Ela Mais, vai lá no Instagram que você vai ver, tem umas conversas muito legais que eu acompanhei. Eu quero te agradecer a presença aqui na TV Câmara, participar do nosso FloripaCast, tirar essas dúvidas e que as pessoas possam cada vez mais seguir esses ensinamentos importantes com relação à saúde, né? Agradecimento é meu também. É uma honra de novo estar aqui. Muito obrigada. Espero que a senhora possa compartilhar também essa nossa conversa para que muitos mais dos seus clientes, dos seus pacientes, dos seus amigos, possam também conhecer mais do trabalho da senhora. A gente agradece mais uma vez e dizendo para você que está acompanhando a gente, que esteve com a gente durante todo esse programa, que você pode ver ele quantas vezes você quiser. Vai estar na programação da TV Câmara, no canal 11.2, na TV aberta, TV digital aberta, está no canal 16 da NET, né, na TV fechada. Tem também lá no nosso YouTube, você procura lá o podcast da Câmara, o FloripaCast, lá vai estar o programa com a doutora Cristiane e a gente vai estar falando sobre essa situação que a gente fala de tirzepatida, mas agora é conhecido como a febre do Monjaro, e lá você tira todas as suas dúvidas. A gente agradece a audiência de todos vocês e até o próximo FloripaCast, o podcast da Câmara Municipal de Florianópolis. Um abraço.